E eu quero convidar você a abrir novamente a sua Bíblia no Salmo 71. A partir do verso 5 agora. O texto nos diz o seguinte: Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança desde jovem, tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti, desde o meu nascimento Tu tens me protegido e eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho, não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus, que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel, o dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força a este povo e aos seus descendentes. Oremos. Santo e eterno Deus, que a Tua palavra, Pai, seja aplicada ao nosso coração nessa manhã e que a gente tenha consciência daquilo que nós estamos estudando e que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, Pai, para que a gente cresça, Pai, através da Tua palavra, através do Teu ensinamento, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos. Amém. Talvez seja fácil para alguns olhar para um salmo como esse, um salmo em que o salmista, já mais velho, olha para trás e lembra da sua juventude. Mas eu diria que é um grande desafio para a juventude da igreja olhar para um salmo como esse e tentar projetar, tentar olhar lá para frente e dizer assim: Senhor, quando eu chegar nessa idade, quando eu chegar nesse período em que eu acho que eu não terei mais a força que eu tinha, o vigor que eu tinha, né? Tá olhando para um salmo como esse, o Salmo 71, e sendo conduzido pelo Senhor e pensando o seguinte, né? Pai, me ajuda porque eu preciso ter essa consciência. Então, esse salmo, ele está dentro de um grupo de salmos que a gente pode dizer que ele é um salmo de esperança, né? Ele está dentro de um grupo de salmos que a gente vai dizer que a gente pode dizer não somente que é um salmo de esperança, mas que ele é um cântico de esperança. E ele olha, né? Ele vai mirar ansiosamente para Deus. E é muito agradável para nós, como filhos do Senhor, olhar para um salmo como esse e colocar nossa esperança nele. Então esse é um grande desafio da nossa vida cristã, de a gente olhar para um salmo como esse e perceber de que a nossa esperança precisa estar nele e não nas coisas. Então, em primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto, a partir do versículo 5,
Então a gente pode dividir esse texto, essa primeira parte, dos versos 5 ao 8, né? Justamente quando ele inicia aqui: ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança e desde jovem tenho confiado em Ti. Então, isso é uma primeira pergunta. Nós temos confiado no Senhor desde quando? E se nós somos jovens, surge uma segunda pergunta: será que eu e você, nós temos confiado no Senhor? Porque eu tenho assistido uma juventude tão desesperada que eu tenho tido dificuldade de olhar para a juventude e conseguir enxergar de que ela lá na frente, ela conseguirá dizer que desde a juventude ela tem confiado no Senhor. Então, quando a gente olha para um salmo como esse, né, de que o salmista olha para o Senhor, e é como se ele dissesse o seguinte: de que o Senhor tem sido um refúgio permanente para ele. Ou seja, nós temos nos apegado em quê? Será que o Senhor realmente tem sido esse refúgio para nós? Então, a confiança, ela deve repousar exclusivamente em Deus, e não em nós ou nas coisas. Então, por exemplo, quando a gente olha para o profeta Jeremias, ele vai denominar Deus no seu livro como a esperança de Israel. Então, quando a gente olha para a nossa vida e a gente não consegue acreditar que Deus simplesmente pode ser a nossa esperança, veja bem, o profeta está dizendo que ele é a esperança da nação. Será que a gente consegue dizer, por exemplo, de que Deus é o Senhor do Brasil? Porque veja bem, aí você pode estar pensando aí, conjecturando, né? Mas muita gente não acredita nele. Mas o senhorio não parte de quem não acredita. O senhorio vai partir de quem acredita. E na verdade, o Senhor não precisa ser denominado. Se Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele não é simplesmente o Senhor do Brasil, Ele é o Senhor de tudo. Mas pare e pense comigo: se eu e você, a gente não consegue acreditar de que Ele é o Senhor da nossa vida, será que você vai conseguir dizer de que Ele é a esperança de uma nação? Então, muitas vezes, é bem difícil para a gente conseguir dizer uma frase como essa, e vai ser bem amedrontador para mim e para você pensar a respeito disso. Então, a partir do momento de que essa confiança ela é embasada no início da nossa vida, ou seja, na nossa juventude, e juventude aqui ele está pegando um bloco muito maior do que a gente pensa como juventude. Ele está falando de ser jovem, então é adolescente, jovem, então é um espaço muito maior. E é justamente essa questão, tipo assim, quando é que você se converteu, ou se você foi criado na igreja, né? Desde a sua infância, desde muito novo. Então, a partir do momento que nós olhamos para a graça do Senhor, e se você não tem ideia de que essa graça, ela é a apoiadora da sua fé, é o que sustenta a nossa fé, é porque a gente começou a colocar os tijolos nos lugares errados. Eu estava conversando com o pessoal na sala semana passada da escola dominical e eu perguntei a eles: muitas vezes eu e você confundimos, por exemplo, entre ser salvo e ter responsabilidade quanto à minha santidade. Por mais que nós, como calvinistas, não acreditemos que nós participamos da salvação, nós precisamos ser lembrados de que nós participamos da nossa vida de santidade. Ou seja, nós temos responsabilidade quanto a isso. Então, quando eu e você olha para um texto como esse e se esquece dessa questão da graça, ou seja, nós só somos capazes de reconhecer de que Deus, Ele é a esperança de uma nação, porque Ele nos salvou primeiro, ou seja, nós já estamos debaixo dessa graça. E a partir do momento que eu e você conseguem estar debaixo dessa graça e reconhecer que Deus pode ser isso, e eu estou falando pode ser no aspecto de a gente conseguir reconhecer, e não que Ele não seja. Porque Ele não deixa de ser Senhor, porque algumas pessoas não conseguem reconhecer o senhorio dEle. Então, por exemplo,
Se Deus ele tem um poder guardador, e ele deve ser louvado constantemente, como o salmista vai dizer aqui, no versículo 6, que ele diz no final: eu sempre te louvarei. Ou seja, a partir do momento que eu e você se torna filho, Deus deve ser louvado. Não é tipo assim, eu posso louvá-lo. Então esse desejo profundo em proclamar constantemente a glória de Deus é que deve guiar a nossa vida. Por exemplo, o salmista está preocupado aqui com a vida dele, é tipo assim, o que é que as pessoas vão pensar de mim, Senhor? Mas tem algo muito maior aqui. Porque quando o salmista ele está preocupado com a vida dele, é porque tem alguma coisa por trás que importa muito mais do que unicamente a vida dele. Porque, veja bem, se a gente tem uma nação aqui, no período dos Salmos, que era a nação do Senhor, ou seja, a nação que representava o próprio Deus, se esse salmo pode ser um salmo de Davi, ou seja, se foi Davi que escreveu ele, se Davi é derrotado, quem está sendo derrotado? Então a preocupação primária aqui não é a vida do salmista, é quem ele representa. E muitas vezes a gente perde de vista essa imagem, né, que na teologia a gente vai chamar de tipo, ou seja, quem essa imagem está representando. Então, o texto não nos diz aqui claramente se foi Davi que escreveu, mas a gente sabe que o salmista ele está falando aqui a respeito da vida dele e de que ele está olhando para trás. E que Deus cuidou da vida dele o tempo inteiro. Então, se eu tenho uma pessoa que lembra, em primeiro lugar, da juventude, em segundo lugar, ele faz uma reflexão da velhice dele. E da reflexão sobre a juventude para essa velhice que ele está agora vivendo, essa presente velhice, ele vai se lembrando, por exemplo, de que as forças se vão e de que eu e você nós deveríamos esperar em Deus para sermos fortes. Veja que interessante, Deus nos torna fortes na juventude e vai fazendo com que essa força ela vá diminuindo. E de maneira inversa, nós não temos tanta sabedoria na nossa juventude, mas essa sabedoria de vida, ela vai o quê? Ela vai crescendo. Então pode surgir uma pergunta, né? Do que me adianta essa sabedoria toda se eu não tenho a força que... Agora considere, se esse salmo é um salmo davídico, Davi não era somente uma pessoa que tinha força, mas era um dos maiores guerreiros da nação de Israel. Você já parou para considerar isso? Um dos maiores guerreiros não conseguir ir para a batalha. Diz assim, pai, eu não consigo. E é tipo assim, eu não consigo, posso conseguir não, é de literalmente não conseguir. E não foi da vontade de Deus que surgisse uma força descomunal feito surge para Sansão, não. Na velhice de Davi, Deus não quis isso. Porque muitas vezes, eu e você, a gente fica esperando que aconteça uma coisa sobrenatural na nossa vida, feito aconteceu no fim da vida de Sansão. Por quê? Porque a Bíblia nos lembra constantemente dos meios ordinários, ou seja, do comum, do que está acontecendo no seu e no meu dia a dia. A vida da gente ela não é pautada pelo sobrenatural nesse aspecto de estar acontecendo coisas mirabolantes. Porque a coisa mais sobrenatural que podia acontecido, ele acaba de relatar de que acontece na vida dele desde a juventude. Por exemplo, se você for lá para o Salmo 83, versículo 3, a gente vai ser lembrado de que homens maus combinam contra os crentes, mas o Senhor socorre o pobre e o aflito. Então eu e você, a gente não deve estar preocupado, porque pode existir pessoas conspirando contra mim e você. É tipo assim, será que pode ter alguém pensando alguma coisa em fazer mal sobre mim? Pode. Isso pode. Agora, se eu e você não confiar no Senhor, de que Ele realmente está sustentando a nossa vida e de que Ele socorre o pobre e o aflito,
Tem alguma coisa errada no que a gente constrói ou construiu sobre Deus na nossa mente. Por exemplo, no Salmo 37, versículo 28, a gente vai ser lembrado de que Deus jamais abandona os seus. Aqui o salmista ele vai se utilizar de outros salmos e de outros momentos de aflição. É como se ele estivesse apontando para outros textos que ele já havia escrito ou que ele poderia ter lido ou ouvido e dizendo assim: se eu realmente confiei durante a minha juventude inteira, por que eu deveria duvidar agora? E pegando a vida de Davi como exemplo, a gente sabe que a velhice de Davi não foi fácil, né? Só a briga dos filhos já é confusão suficiente para não dar paz a esse rei. E aí a gente adentra no terceiro e último aspecto do texto, que é justamente a partir do verso 14, que o texto nos diz o seguinte: eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Ou seja, ele diz que confia, em primeiro lugar, na juventude. Ele diz que na velhice ele continuará louvando a Deus. E agora, nesse terceiro e último aspecto, ele diz assim: se eu já confiei durante toda a minha vida, por que eu passaria a desconfiar agora? E o terceiro e último aspecto do texto é justamente essa confiança na velhice. E é como se ele nos dissesse o seguinte: eu não tenho dúvida de que o Senhor me fornecerá novo motivo para celebrar a vida. Porque só em eu estar debaixo da graça já é motivo suficiente para eu celebrar a vida. E não porque simplesmente eu estou fraco. Porque o salmista, ele se alegra por jamais decepcionar-se e de não haver recebido ainda um sinal do socorro divino. Ou seja, por mais que Deus muitas vezes não responda na hora que eu quero, Ele nunca me desamparou. E aí para mim é mais um desafio dessa juventude nossa. As respostas têm que ser na hora que eu quero. Eu acho que é um dos maiores desafios para a juventude cristã hoje, é saber que Deus não responde na hora que Ele quer. Deus não é um aplicativo que você abre e que Ele vai responder para mim e para você naquela hora. Porque Ele está conduzindo a nossa vida segundo a vontade dEle e não o inverso. Ele não conduz a nossa vida segundo nós queremos. E a gente precisa ser lembrado, por exemplo, de que nós somos totalmente dependentes dessa proteção divina. E Ele não vai permitir que nós vagueemos seguindo as nossas próprias imaginações. E Ele não deixará que nós sejamos atraídos por coisas aqui e acolá. Se nós realmente estivermos conectados a Deus, atrelados a Ele, nós não vamos sair por aí fazendo coisas que nós temos medo. Por quê? O que é que o salmista está lembrando a gente? Ele nos lembra de que ele não confiava na sua própria habilidade, ele não confiava na sua própria sabedoria e ele não confiava na sua própria força. E muitas vezes eu e você queremos confiar na nossa própria habilidade, na nossa própria sabedoria e na nossa própria força. Cai por terra a teologia do coach. A Bíblia, ela confronta a nossa pecaminosidade de uma maneira que não existe força em nós. O próprio Sermão do Monte, no capítulo 5, ele nos lembra de que o reino dos céus será dos fracos e não dos que acham fortes, ou os que acham que são. Ele não confiava em outra coisa, ele não confiava em qualquer riqueza. E como base para nutrir a confiança, a base da confiança dele estava na salvação. Mas pare e pense direitinho comigo. Se muitas vezes eu e você, a gente não sabe nem se é salvo, você acha que você vai ter confiança nessa salvação?
Porque Deus nos lembra de que isso é uma coisa que somente você e o próprio Espírito poderá responder. Nenhuma outra pessoa poderá chegar para você e dizer assim, não, realmente você é. E se Deus realmente é justo, como a palavra dele diz que ele é, ele jamais nos abandonará. Por quê? Porque ele é poderoso o suficiente e maravilhoso o suficiente para não deixar que nós fraquejemos naquilo que ele quer que a gente seja forte. Mas veja bem, viu? É ser forte naquilo que Deus espera que a gente seja, e não ser forte naquilo que você queremos. O nosso querer precisa ser o querer de Deus, o nosso desejar também. Muitas vezes a gente quer ter o coração de Cristo, mas a gente não deseja ter o coração dele. E é justamente aquela briga que Paulo lembra no capítulo 7 de Romanos. É a briga entre a carne e o espírito. E isso é uma das coisas mais fortes do Evangelho. Cristo nos lembra o tempo inteiro de que o Evangelho ele não é um exemplo a ser dito, mas é um exemplo a ser vivido. E nós precisamos viver esse Evangelho. Por quê? O que é que o salmista, no final das contas, desejava? Ele desejava declarar à geração futura as grandes coisas que o Senhor tinha feito na vida dele. Ou seja, se a gente chega para uma pessoa experimentada da igreja e diz assim, meu filho, eu já vivi tudo isso, e o Senhor nunca me desamparou. É como se a vida dos velhos da igreja não tivesse nenhuma valia para mim e para você mais. Quando na verdade deveria ser o maior exemplo de que o Senhor é fiel. Duas coisas deveriam ser muito fortes na mente da gente, simplesmente em a gente ver na igreja. São crianças e velhos. E não precisa ter medo de falar a palavra velho não, viu, irmão? Não é boa idade, não é terceira idade, não é melhor idade, é velho. E isso é uma bênção na Bíblia. Essas duas imagens deveriam ser muito fortes. Porque a primeira geração mostra para a gente de que a igreja ela tem sido mantida pelo Espírito através dos filhos da aliança. E de que os velhos da igreja não perderam a esperança nessa aliança que foi prometida para alguns desde a juventude. Obviamente, nem todos os velhos chegaram na igreja na infância, mas alguns chegaram. E você pode perguntar para alguns deles, e aí, como é que foi a sua vida durante todo esse período? A gente perdeu esse ponto de contato, a gente não sabe mais conversar com as pessoas que têm vivido essa esperança há longos anos, e isso é uma bênção para a nossa igreja. E a gente precisa procurar essas pessoas para dizer assim, irmão, o que é que o Senhor fez durante a sua vida, durante todo esse período? E a gente deveria conhecer essas pessoas na igreja. E o que é que a gente pode concluir a respeito do que o salmista nos disse aqui? Uma dessas coisas é a seguinte, é que a justiça divina, ela está além da compreensão humana, ou seja, por mais que o salmista não quisesse ser perseguido, Deus pode permitir que isso aconteça, mas que ele resolverá no tempo dele, e de que ninguém pode comparar-se ao Senhor. E muitas vezes a gente deseja isso, a gente quer que a coisa seja resolvida do nosso tempo e do nosso jeito. É aquele velho ditado de você dentro do mar pedindo vento e Deus manda um outro barco. E você manda o barco ir-se embora porque você está pedindo vento. Você quer que o Senhor resolva ou você quer dar a solução para o próprio Deus? Um segundo aspecto é que se Deus não nos abandona, e o salmista ele tem certeza disso, o que é que tem feito com que eu e você percamos essa esperança? E como o profeta Jeremias nos lembra, né? Se ele é a esperança de Israel, porque ele não tem sido a esperança da nossa vida?
E, em último lugar, é justamente a santidade de Deus deve ser vista no modo como Ele redime o seu povo. Ou seja, se pessoas têm sido salvas, é porque o que o salmista escreveu há vários anos atrás, há milhares de anos atrás, ainda continua sendo verdade. Deus ainda tem um povo e esse povo ainda continua sendo redimido. E a nossa esperança não pode cessar. A gente precisa ter certeza de que Deus tem cuidado verdadeiramente da nossa vida, da nossa igreja, do seu povo, do mundo. Porque ele está falando do menor para o maior, mas Jeremias lembra a nós do maior para o menor. E Deus precisa ser verdadeiramente essa esperança na nossa vida. Que a gente tenha isso forte no nosso coração e que a gente não se esqueça disso sequer por um segundo. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, sabendo de que Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Que a gente não perca a esperança em Ti, Senhor, de que a gente perceba que verdadeiramente Tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes, Pai. Que Tu nos ajude, que Tu nos auxilie e que nós estejamos atentos ao Teu cuidado, seja nas pequenas coisas ou nas grandes, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.